Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vim fazer uma análise. Mas não é uma análise qualquer de um filme, e não é qualquer filme, é um filme da Barbie. E pra não fazer você perder seu tempo logo, vou deixar exposta a minha opinião aqui no começo. Eu achei ele maravilhoso! Mais do que uma análise, isso aqui é como se fosse um resumo, porque caso você não queira ver, eu vou te contar tudo e ainda acima, vou te dar os meus pitacos. Olha que incrível! Desde que eu era pequena, eu sou super fã da Barbie, tenho várias bonecas, até hoje elas estão conservadas aqui comigo em casa. E os filmes também estão conservados, mas aqui no meu coraçãozinho. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode ficar rasgando seda e dizer que aquilo é perfeito, sem defeitos, porque não é bem assim. Eu fui rever o Quebra-Nozes e eu fiquei assim, não sabia que tinha tanto furo de roteiro, parece um queijo suíço. Mas vamos lá, eu não posso ficar introduzindo sem falar logo do filme. Então o filme já começa com a Barbie exercendo uma das 1001 profissões que ela tem, que é de professora de balé. Ela tá ensinando uma menina que ninguém sabe o nome, ninguém se interessa, e ela não tá conseguindo fazer a dança muito bem. Então, ela, pra consolar a aluna, ela vai contar uma historinha pra ver se anima ela. Em vez de dizer pra ela tomar um descanso, comer alguma coisinha, depois voltar, se relaxar um pouco, não, ela vai contar uma história super longa pra menina pra ver se anima ela. A história sobre a Clara, que é basicamente a Barbie, só que com outro nome. Ela é órfã. Jogam essa informação logo de cara, mas não faz nenhum efeito na história. Eu não sei se botaram pra você simpatizar um pouquinho mais com ela. Ela e o seu irmão moram com o seu avô, que é antipático, mas também tá aí outra informação que não faz tanto efeito assim. Eles estão celebrando Natal, tá ali tudo bonitinho, decorando a árvore. Que legal! E sabe quem vai vir visitar eles? A tia da Barbie, que é uma mulher super viajada, foi pra todo canto do mundo. A tia dela chegando. E sabe o que ela dá de presente? Um boneco de madeira. A mulher deve ter dinheiro que não sabe onde enfiar. Ela podia ter dado um colar de pérolas, um vaso chinês com porcelana super sofisticada, mas não, ela dá um boneco de madeira. Quem sou eu pra julgar as intenções dela? Mas assim... Não, além de ter recebido um presente meio... Não vou dizer que é furreca, mas... Não era lá essas coisas. O irmão dela ainda pergunta: posso brincar com esse boneco? E ela diz que não. É o boneco dela. Ah não, o menino é atentado. Ele mal parece, mas você já cria uma antipatia por ele. E sabe, ele fica puxando o boneco até o boneco quebrar. Vou pular um monte de coisas que não interessa aqui, mas eu queria pontuar uma coisa. Eu vou supor que ela deve ter um quarto, uma cama super confortável, mas não, ela escolhe dormir no sofá da sala. E eu também vou supor que ela deve ter um sono muito pesado, porque aconteceu 1001 coisas e ela acabou dormindo ali mesmo. Deu as badaladas à noite, eu vou supor que teve até uma festa ali dentro e a mulher não acorda. No meio do soninho da Clara, começa o fuzuê. Não, deixa eu te contar. Tinha um buraco na parede e do nada saem uns ratos ali. Primeiro saem uns brilhinhos, assim, vou supor que é o efeito da magia da história. Mas o que me intriga não é nem isso. É como é que ninguém reparou que tinha um buraco bem ali na parede e ninguém contratou alguém pra tapar aquilo. E daquele buraco sai um exército de ratos. E entre eles está o Rei Rato, que caso você não percebeu, ele tem poderes. Isso, ele está buscando o Quebra-Nozes porque ele quer acabar com aquele boneco. O que o Quebra-Nozes tem a ver com a tia? O que a tia tem a ver com o Rei Rato? O que todo mundo tá ligado ali? Ninguém sabe o porquê, mas isso acaba acontecendo. E adivinha o que? A Barbie, mesmo tendo sono mais pesado do que eu imaginava, ela acaba acordando com o barulhinho da briguinha deles. Então, a Clara tenta capturar o Rei Rato, mas antes de fazer isso, ela anuncia que vai fazer isso. Ela tinha que pegar o rato de surpresa, mas não. Quando ele viu o que ia acontecer, transformou ela em pequenina. E aí é que a história começa. Vou pular um monte de coisas aqui. Depois, a coruja que ficava lá no relógio, que desde o começo a gente viu que tinha alguma coisinha estranha nela porque os olhinhos da coruja brilhavam, chega nos dois personagens e fala: vocês têm que buscar a Princesa Caramelo. E eles tinham que passar por aquele portal pra chegar naquele mundo e buscar a tal da princesa. A coruja, pra ajudar ela, vai lá em uma das decorações da árvore que tinha uma bonequinha, pega o colarzinho dessa bonequinha e põe nas mãos da Barbie. E eles vão juntos em busca de mais uma aventura no mundo do desconhecido. Eles passam por esse portal, chegam no outro mundo, encontram um monte de fadinhas, as fadinhas ajudam a encontrar uma saída daquele lugar cheio de gelo. Eles começam a andar por aquele mundo e encontram uma vila vazia. E a única coisa que tem lá é um cavalo rosa. E duas crianças também. Então a Clara descobre que naquele mundo tá tendo algum problema, que o tal do Rei Rato foi o mesmo que destituiu o príncipe que deveria estar no trono, que é o Príncipe Eric. As pessoas tratam o Príncipe Eric como se fosse um frouxo. Mas gente, vamos ser sinceros. O rato, ele tem poderes. Quem vai conseguir enfrentar aquele bicho? Exatamente por causa disso que as crianças estão revoltadas com o Príncipe Eric. Mas tem alguma coisa que justifica essa pérola bem daqui? Mas o que houve com o Príncipe Eric? Eu não sei e não ligo. Estamos melhor sem ele. Por causa do Rei Rato, todas as pessoas daquela vila desapareceram, ainda foi saqueada pelo mesmo e ele age como se fosse o próprio ditador. E as crianças acham que a governança dele
é melhor que a governança do rei Eric. Aliás, príncipe, eu tô me confundindo toda. Enfim, eles se juntam ao Quebra-Nozes e a Clara e começam a andar por aí. E nisso, os capangas do Rei Rato encontram os dito cujos. Eu acho que eu não especifiquei isso aqui antes, mas o Rei Rato tá doido buscando esse tal de Quebra-Nozes. Para fugir dos capangas do Rei Rato, eles fogem para o bosque. E no meio dessa perseguição, eles encontram uma escada que aparece do nada de uma árvore e eles sobem por essa escada. E aqui eu conheci o personagem mais odiável desse filme, tanto quanto o Rei Rato, que é o Major. E pense num cara antipático. Para dar um jeito de convencer aquele povo que eles são do bem, que não tem nada a ver com o Rei Rato e que, na verdade, eles querem encontrar uma tal de Princesa Caramelo pra poder resolver toda aquela situação. Ou seja, eles tinham acabado de fugir dos capangas do Rei Rato e as pessoas que estavam ajudando eles a fugirem dos capangas do Rei Rato estavam questionando se eles estavam trabalhando para o Rei Rato. Deu pra entender isso? E sabe o que o tal do Major inventa de fazer? Sim, ele vai fofocar mal do Príncipe Eric. Isso tudo na frente do amigo do Príncipe Eric, que é outro personagem que eu não consigo lembrar o nome, mas tá lá por algum motivo. Quando eu digo que a Clara é a personagem mais inteligente desse filme, é porque ela não enrolou em dizer logo que sabia que aquele boneco já era o Príncipe Eric. Conversa vai, conversa vem, Clara e o Quebra-Nozes conseguem convencer o Major e o amigo do Eric a partirem em busca da tal da Princesa Caramelo para poder resolver toda aquela situação. Porque essa Princesa Caramelo está do outro lado de um mar que tem um nome bem assustador que não consigo me lembrar agora mesmo, e o caminho para chegar até esse ponto é um pouco tortuoso, e nisso incluo uma ponte de pedras flutuantes. O Major, que diz ser o cabeça dessa grande jornada, passa primeiro pelas pedras flutuantes, não sem antes tentar derrubar lá embaixo o amigo do Rei Eric. Claro, ele não fez isso de propósito, mas depois que eles cruzaram o outro lado, ele também não se desculpou. Eles continuam andando, encontram uma praia, e nessa praia eles decidem que precisam cruzar pro outro lado, mas eles não têm um barquinho sequer para poder fazer isso. Então o Major diz: olha, é o seguinte, eu fico aqui junto com o amigo do Eric, a gente faz o barquinho e vocês vão buscar provisões. Lembrando que eles já tinham provisões, só que elas foram pro Beleléu quando, naquele momento em que eles estavam cruzando a ponte de pedras, o amigo do Príncipe Eric quase caiu e com isso foi a mochila dele junto. Como é que a Clara e o Quebra-Nozes iam levar provisões pra algum canto, sendo que eles não tinham uma mochila ou um pedaço de pano extra? Não sei, mas foram buscar do mesmo jeito. No meio disso tudo, o Rei Rato já tava planejando alguma coisinha pra capturar eles, porque ele tentava e não conseguia. E dessa vez, ele se superou porque ele criou um gigante de pedra. Só que eu preciso explicar como ele fez esse gigante de pedra. Depois que destituiu o Príncipe Eric, o Rei Rato tomou de conta do castelo. E sabe, naquele mesmo momento, ele olhou pra um pilar e pensou: eu acho que isso aqui daria um bom monstro de pedra. Você não precisa ser arquiteto ou engenheiro pra saber que alguns pilares de uma estrutura não se podem mexer, ou senão a casa literalmente cai. Imagina um castelo. No meio daquele lugar que não tem nada, eles encontram um poço, liberam as fadas, elas reconstroem o lugar pra ficar verdinho e bonitinho tudo outra vez, mas a felicidade deles não podia durar muito e apareceu o monstro de pedra para acabar com toda a festa. Então eles correm de volta para a praia e reencontram o Major e o amigo do Eric, que já construíram um barco em meia hora. Ok, eu sei que o Major é um personagem muito chato, mas se ele tem tanta habilidade assim, alguma qualidade ele deve ter. Mas não duvido nada que ele tenha deixado o trabalho todo pro amigo do Eric fazer. Mas não serviu de nada porque o gigante de pedra destruiu o barquinho deles com apenas uma pisada. E agora, o que eles vão fazer? Daí surgem as fadas. Elas voltam do nada para ajudar os protagonistas. E o que elas fizeram? Congelaram o mar. Sim, assim de simples. Se antes eles não podiam cruzar de barquinho, agora eles vão cruzar a pé. Ainda continua difícil e, bom, mesmo sendo gigante e super pesado, aquele bicho de pedra é muito rápido. Mas adivinha? Sim, apareceu alguém do nada para ajudar eles, novamente. Sabe aquele cavalinho que eles abandonaram quando eles fugiram pro bosque? Ele está de volta! Então todo mundo entra pra carruagem e começa uma perseguição. Mesmo indo depressa, o cavalo tem que carregar 3 pessoas na sua carruagem, então vou supor que ele não podia ir mais rápido e o gigante estava muito perto. Mas aí, adivinha quem salva a situação? Não é a Clara, é o Quebra-Nozes. Ele pula fora, tira sua espadinha e faz um furo no gelo pra depois craquelar ela, pra quando o gigante pisar ali, cair dentro da água. Mas aí é que eu te pergunto, vamos dizer que um gigante que pesa toneladas, como é que ele conseguiu andar pela superfície de gelo todo esse tempo sem ter quebrado ela antes? Mas não, um simples buraquinho conseguiu fazer... Ai, meu pai...
Mais um inimigo derrotado e agora o ajudante do Rei Rato, que estava vendo toda a situação de longe, avisa pra ele que não deu certo. E eles partem para uma última tentativa. Todo mundo conseguiu cruzar o mar e eles conseguem chegar a um castelo ali de longe. A equipe decide explorar porque provavelmente a Princesa Caramelo estará lá dentro. Pois então, ela percebeu de longe que tinha alguma coisa de errado, então deixou todo mundo ir lá sem a presença dela. Eu achei um pouco antiético, mas era uma fachada. Literalmente. E lá dentro não tinha nada. Era apenas uma... Ah, nossa, esqueci o nome, como é que fala? Armadilha. E a Clara vendo tudo de longe, toda tristinha. O que ela vai fazer? Como é que ela vai salvar os amigos dela? Sim, sempre tem uma alternativa pra isso. Novamente, são as fadas. Então elas constroem um balancinho, assim, feito de erva, sei lá o quê. Botaram pra menina sentar ali e foram levar ela voando até o castelo lá do Rei Rato. A Clara consegue encontrar os amiguinhos dela novamente. Bom, pelo menos a cela onde eles estavam, porque eles estavam de trás de uma barreira que deixavam eles invisíveis. E não dava pra ouvir nada. Mas burra a menina não é. E consegue tirar eles dali. Depois disso, eles resolvem enfrentar o Rei Rato, que já tinha transformado a população inteira em pedra, que também eu achava uma quantidade muito pequena. Eu pensava que ele ia escravizar mais gente. Mas enfim, eles enfrentam lá, tem uma briga. E o bicho, claro, como ele tem superpoderes, acaba ficando gigante. Todo protagonista de filme da Barbie tem que se dar bem no final, então eles deram um jeito de ganhar a luta. E literalmente o feitiço voltou contra o feiticeiro, então ele ficou pequenininho e acabou fugindo. Daí a Clara dá um beijinho no rosto do quebra-nozes e ele se torna um lindo príncipe. O tal do Príncipe Eric, que finalmente voltou e todo mundo descobriu o que tinha acontecido com ele. E descobrimos que a Clara era a tal da Princesa Caramelo. Uau, que surpresa. E teve muita dancinha, espetáculo de balé vindo dos personagens... E acaba desse jeito. Não acaba aqui não. No seu último golpe de vingança, o Rei Rato aparece em cima do morcego, que era o ajudante dele, para roubar o colarzinho da Clara. E ela começa a desaparecer daquele mundo. Por que você não caçou o Rei Rato, meu filho? Você seria mais efetivo do que esse povo. Ela tinha acabado de fazer uma dança super legal com o príncipe. Ela estava com o cabelo de Babyliss e tinha até se declarado pra ela, falando que amava aquela mulher, sendo que eles não se conheciam há tanto tempo assim. Mas estava muito bonito pra depois tudo acabar. Resultado, era tudo um sonho, então a Clara acorda meio perdida, achando que ainda está naquela terra mágica. Então, quando ela é questionada pelo seu avô, fala um monte de bobagem, ele acha que a menina tá doida, ainda pensa em internar ela. Não sem antes a tia chegar e falar que convidou alguém para almoçar. E adivinha quem era o dito cujo? Sim, o príncipe Eric, só que na vida real. Ela fala com ele como se já tivesse intimidade com aquele moço que supostamente nunca tinha visto a Clara antes. Com toda a intimidade, como se ele tivesse realmente saído do sonho dela. Eles se saúdam e o vô fica indignado porque achou que eles tinham intimidade demais. O menino não questiona nada do que a Clara tá falando e sabe o que acontece? Sim, eles acabam dançando juntos novamente. Olha que bonitinho, saiu tudo bem ao final. Mas esse ainda não é o fim do filme. E voltamos novamente para o começo do filme, onde estava a Barbie dando uma lição naquela menina que não conseguia dançar direito. Pois é, mas funcionou. Eu só não entendo porque ela tinha que contar um conto de 1 hora, porque é isso tudo que dura o filme, pra ver se ela melhorava um pouco as habilidades dela. Aí eu fico me perguntando o que aquela tia tinha a ver com quebra-nozes, a coruja, o colar, tudo. Nada é explicado. A gente fica sem saber se foi tudo um sonho, uma lombra, ou se foi tudo real mesmo, porque no fim das contas, quando eles se encontram lá no finalzinho do filme, ele dá um colar pra ela quando a Clara já está acordada, e é o mesmo colar que ela estava usando no começo da viagem deles. Então você fica perdido, se perguntando o que tem a ver a tia, o Eric, o quebra-nozes, a coruja. Já que o roteiro do filme não faz questão de te explicar nada disso, vou dar a minha teoria. Acho que a Clara andou fazendo uso de algumas substâncias suspeitas. Sim, eu acho que ela imaginou tudo no fim das contas e ela encontrou um boy muito bonito no final, por sorte, que parecia muito com o cara que ela tava fantasiando. Acabou tudo isso aí que vocês viram. Então, na minha opinião, a mensagem final do filme é não use drogas. Tá bom, não é isso, mas seria... O que seria, então? Não tenha medo de viver novas aventuras, mesmo que elas aconteçam na sua cabeça. E sejam umas coisas muito sem sentido, como enfrentar ratos com superpoderes. Nós aprendemos também que a Barbie não sabe fazer um roteiro sem furo. Ok, ela também pode ter a profissão de roteirista, mas não vou dizer que ela seja uma das melhores. Mas aí, eu recomendaria esse filme pra você? Com certeza, ele é um clássico, ele é maravilhoso e não dura nem 1h30. Tem filme de 2 horas que não conta metade das coisas que acontecem aqui. Claro, tem muito furo, a gente precisava de alguns minutinhos a mais pra explicar algumas coisas, mas ainda continua sendo muito bom. Então é isso aí, um beijo pra você, espero que você tenha um ótimo dia e tchau!